Marvel What If é a série animada da Marvel no Disney Plus e é uma série que tem dividido opiniões, mas talvez ela esteja nos entregando muito mais do que a gente imagina. E são sobre os episódios 3 e 4 dessa série que nós vamos falar aqui no Silverdices de hoje. Salve galera, Diego Silva para mais um Silverdices aqui pra gente. Já pega o banquinho e senta aqui comigo, porque eu tenho uma teoria muito louca sobre essa série, sobre Marvel What If. E aqui, como nós vamos falar dos episódios 3 e 4 em específico, já fiquem preparados que esse vídeo contém spoilers, então o alarme de spoiler já tocou, dá uma olhada na descrição para todas as outras informações pertinentes ou não a esse vídeo também. Maravilha? Então bora falar aqui dessa série animada da Marvel, a primeira produção animada da Casa das Ideias no Disney Plus. Se você não tá acompanhando o que eu tô falando, você não sabe do que eu tô falando, vamos lá. Marvel What If, como eu acabei de falar nessa introdução, é a primeira produção animada feita pela Marvel para ser lançada no Disney Plus. Daí a ideia de Marvel What If, o conceito de Marvel What If é readaptar, é recontar ali alguns conceitos, eventos, histórias até nesse momento, até a fase 3 da Marvel, com algumas mudanças pequenas, tudo baseado na série de quadrinhos lançadas na década de 70, o What If. Então é sempre e se alguma coisa tivesse acontecido diferente. Sendo assim, essa série ela tem apresentado algumas mudanças dentro do universo Marvel, e isso tem causado certa estranheza nos fãs das produções cinematográficas e das séries da Casa das Ideias. Aliado tudo isso, é claro, a um roteiro questionável. É verdade. Porque, vamos lá, né? Os primeiros roteiros aí dos episódios de Marvel What If deixaram e muito a desejar, muito pelo formato, pouco tempo, muita mudança, muito e se, porque se, mais se, enfim, eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos. Mas também tem um outro ponto que talvez para esse formato seriado, em séries lançadas por semana, ou simplesmente porque é algo diferente do que tinha saído até agora, muito diferente do que tinha saído até agora, causou aí mais estranheza e fez os fãs pararem para pensar se iriam investir o tempo deles assistindo Marvel What If. É que até então, até o momento da gravação desse vídeo, os episódios análogos eles não têm ligação de um com o outro, diferente de como funciona o universo expandido compartilhado da Marvel, porque pelo menos tudo que acontece nos filmes da Marvel acontece dentro do mesmo universo. Não precisa todo o filme do Homem de Ferro, o Thor aparecer, o Capitão América, enfim, todos os Vingadores. Não, mas eles fazem parte, pelo menos ali, do mesmo universo. Diferente de Marvel What If, que dentro desse conceito, todos os episódios são em realidades, são em multiversos, são em linhas do tempo diferentes. É tudo diferente dentro de Marvel What If. Até aqui, segura essa minha linha de raciocínio, segura essa minha explicação, porque eu vou retomar isso mais pra frente. Vamos primeiro falar aqui do episódio 3 e do episódio 4 dessa série animada, depois eu retomo essa minha linha de raciocínio, porque talvez eu tenha descoberto aí a ligação entre os episódios de Marvel What If. O episódio 3 de Marvel What If é um episódio bem curioso, porque ele trouxe um lado diferente para acontecimentos que nós já conhecíamos. Então ele trouxe o desconhecido dentro do já conhecido, que seria aí os eventos pré-Vingadores, onde a gente acompanha essa semana muito louca do Nick Fury, do Agente Coulson, da Viúva Negra e do Gavião Arqueiro, no que precedeu ali a formação dos Vingadores para enfrentar o Loki e a invasão Chitauri no primeiro filme dos maiores heróis da Terra. Mas ainda assim esse episódio não é um episódio sobre os Vingadores, e sim um episódio sobre Nick Fury e a SHIELD. E tem dois detalhes importantes que eu quero ressaltar aqui. Dentro dessa timeline dos acontecimentos
acontecimentos da Marvel, nesse episódio foi a primeira vez que nós vimos o Nick Fury pegando o pager da Capitã Marvel. Isso porque ela foi inserida dentro desse universo expandido muito depois dos acontecimentos dos Vingadores. Por mais que o filme dela se passe antes de tudo isso, não existia ainda uma menção à Capitã Marvel em Vingadores ou naquela semana muito louca. Então, se a gente parar pra pensar agora nessa organização de eventos, essa foi a primeira vez que nós vimos o Nick Fury pegando o pager da Capitã Marvel para chamar a Capitã Marvel de volta pra Terra. Outro detalhe é que dentro desse episódio nós acompanhamos muito sarcasmo, muita comédia sarcástica e tudo mais, e algumas pessoas estranharam um pouco isso, mas esse tipo de comédia era algo muito presente e Agents of S.H.I.E.L.D., uma série que existiu, que foi cancelada, que era um spin-off do universo Marvel. Talvez aí o projeto piloto do que é esse universo expandido nesse momento foi Agents of S.H.I.E.L.D. e também Agent Carter, mas esse sarcasmo todo era muito mais presente em Agents of S.H.I.E.L.D. Daí chegamos aqui ao grande ponto fraco desse episódio, porque eles tiraram o peso da morte, eles tiraram o peso do luto nesse episódio. Se a gente parar pra pensar numa perspectiva de Vingadores, o que fez os Vingadores se unirem foi justamente o luto e não a ameaça. Foi a morte do Phil Coulson, que foi assassinado pelo Loki no primeiro filme dos Vingadores, do que a invasão de Chitauri junto do Loki. Então era muito mais o luto pelo Phil Coulson, que era a pessoa que estava tentando unir os Vingadores, do que vamos se unir aqui para combater um mal em comum aqui que pode acabar com o nosso universo ou com o nosso planeta. Não era nada disso. Além disso, o luto também pesaria pro vilão desse episódio, que é o Hank Pym. Porque vamos lá, né? O Hank Pym foi apresentado no universo Marvel cinematográfico, nesse universo expandido. Ele é um personagem muito fraternal, por mais que ele tenha perdido a esposa lá, que foi pro Reino Quântico e volta em Homem-Formiga 2 e tudo mais, mas ele é um personagem muito fraternal, que tentava ali, de certa maneira, ter um relacionamento com a filha e tudo mais. E nesse episódio, ele não... a gente não entende isso. Eu, pelo menos, não consegui comprar isso, porque ela simplesmente virou uma agente da S.H.I.E.L.D., morreu em combate, o cara despiroca, vai lá, vira o Jaqueta Amarela e tudo mais. Se fosse o Hank Pym dos quadrinhos, que é um personagem completamente egocêntrico, que já foi o Jaqueta Amarela, que inclusive no Arco dos Supremos ele bate na Jane, né, tem um lance de violência doméstica e tudo mais, aí pra mim faria todo sentido. Mas o Hank Pym do universo Marvel dos cinemas, não faz sentido. E a gente não consegue comprar a ideia porque a gente não consegue acompanhar o luto dele. E o que seria o e se os Vingadores não tivessem se formado, se transforma num e se a Jane, ou e se a Hope, melhor dizendo, tivesse se transformado numa agente da S.H.I.E.L.D. e tivesse morrido em combate. E aí isso transforma todo o personagem. Eu compraria muito mais a ideia se por conta da morte da Hope, ele acabasse se aproximando muito mais do Darren Cross, e fosse o Darren Cross o Jaqueta Amarela, e por conta disso ele tivesse manipulado tudo, todos os acontecimentos para o Darren Cross acabar assassinando ali todos os Vingadores. Se a gente parar pra pensar que o Hank Pym no universo cinematográfico da Marvel, ele manipulou Scott Lang para que ele invadisse a casa dele, para ele roubar ali a roupa do Homem-Formiga, e aí sim eles falaram, tá, esse cara serve para ser o próximo Homem-Formiga se ele for treinado para. Então ele é um personagem muito manipulador, muito maniqueísta, e aí acabou faltando isso. Eu não consigo comprar que ele virou um vilão dentro do universo Marvel sem acompanhar o que aconteceu, né? Então pra mim ficou muito barato, eles venderam muito barato, temos um Hank Pym vilão e sofrendo aí na mão do Loki no final da história. Se o episódio 3 tirou o peso da morte, tirou o peso do luto, o episódio 4 trouxe de volta com 2 pés no peito. Foi um ápice de WWE cabuloso isso daí. Esse episódio foi maravilhoso, é de longe o melhor episódio dessa série, provavelmente vai terminar sendo o melhor episódio dessa série. Eu não acredito que eles vão conseguir trazer o potencial dramático que esse episódio trouxe e a quantidade de reflexões que esse episódio trouxe, porque um simples acontecimento, uma simples mudança de fatos fez um universo
acabar. Porque é isso que acontece nesse episódio. Stephen Strange consegue acabar com o universo, o tamanho poder adquirido pelo Stephen Strange nesse episódio. Só para contextualizar aqui, né? Esse episódio, melhor dizendo, ele fez a gente pensar o episódio inteiro qual que seria o acontecimento diferente para que a Christine Palmer, para a doutora Christine Palmer, acabasse morrendo nesse episódio. Mas o grande e se ele tem relação direta com o filme do Doutor Estranho, porque o evento onde o Doutor Estranho, né, o que acontece com o Doutor Estranho ter as mãos trituradas ele no acidente de carro, é basicamente o mesmo evento que ele é convidado na animação. E no filme ele convida a Christine Palmer para ir com ele nessa premiação e ela diz não, porque ela não quer ver uma celebração ao ego do Stephen Strange e tudo mais. E nessa animação, nesse episódio, ela aceita ir com ele e aí por isso ela morre. Curiosamente, quando ele acaba fazendo ali nos retornos no tempo que ele acaba fazendo para tentar fazer que esse evento não aconteça, quando ele não vai buscá-la ou quando ela simplesmente não vai, ela morre do mesmo jeito. Então é algo que esse episódio se transformou num acontecimento que tinha que acontecer, num acontecimento apocalíptico, num evento Nexus. Nesse episódio, a anciã acessa os poderes do Dormammu para criar duas linhas do tempo diferentes, divergindo ali do próprio Stephen Strange, onde ela divide a personalidade dele em duas, fazendo com que uma acabe enfrentando a outra, pensando que a personalidade, o lado bom do Stephen Strange, fosse ali a maior chance de acabar com a personalidade malvada do Stephen Strange, que estava ali fazendo as suas pesquisas dentro da biblioteca do Cagliostro, que a gente acaba conhecendo nesse episódio. Sim, o bibliotecário é o próprio Cagliostro, ou pelo menos uma versão, uma variante dele dentro daquele universo. Até aí, sem problema algum, né? Sem problema, entre aspas, porque aquele universo ele estava fadado a ser destruído. Tudo que aconteceu, a Christine morrendo como um evento absoluto e o Stephen Strange pesquisando viagens no tempo para tentar reverter o que aconteceu, era o evento Nexus daquela realidade. Então aqui a gente entendeu que esse evento absoluto, esse evento Nexus é um evento apocalíptico, que ele tem poder suficiente para acontecer e ele está fadado a acontecer, como lá a explosão do vulcão em Pompeia. Tudo aquilo é um evento Nexus e ele iria acontecer de qualquer maneira. O Stephen Strange, nesse universo, iria ali fazer todas as pesquisas na biblioteca do Cagliostro para tentar reverter o tempo, para tentar evitar um evento absoluto para fazer com que a Christine Palmer continuasse viva, mas é um evento Nexus e aquele universo acaba. Curiosamente, a gente também entende o que aconteceria se alguém sobrevivesse ao fim de um universo, ele fica preso no limbo, no escuro. Algo parecido com outro personagem da Marvel que eu vou falar brevemente aí em algum explicando. Até aí, maravilha. Então tudo que aconteceu ali estava fadado a acontecer. Retomando então meu raciocínio no começo desse vídeo. Eu falei ali no momento que os episódios de Marvel What If não têm ligação, certo? Então, peraí, vamos pensar aqui em um padrão entre esses episódios. Pensa comigo aí. Supletivo. Se a gente pegar os episódios 3 e 4, nós temos aqui um episódio de desastre, um episódio de mudança de um conceito, de uma ideia dentro do universo Marvel. Deixa eu usar um outro exemplo fora disso para vocês. Se a gente pegar Love, Death and Robots, né, o Plus Robots, porque basicamente é uma série animada onde os episódios não têm ligação um com o outro, onde cada episódio tem um conceito e uma ideia diferente. Basicamente o que liga essa série para transformar ela numa série é que um episódio fala de amor, um episódio fala de morte e todos eles têm tecnologia, todos eles têm robôs. Essa é a ligação entre os personagens e os episódios em Love, Death
and Robots. Se a gente pegar agora Marvel What If pensando nesse jeito, nós temos 4 episódios que já passaram até aqui. O primeiro episódio é o episódio da Agent Carter, ou melhor, da Capitã Carter, onde nesse universo uma mudança ali fez com que a Peggy Carter acabasse tendo que usar o soro do super soldado, por isso nós temos a Capitã Carter e não o Steve Rogers. No episódio seguinte é o episódio do T'Challa, onde o T'Challa ele é a pessoa que é sequestrada, ele é a criança que é sequestrada pelos saqueadores, e aí com isso ele vira o Star-Lord, e isso acaba mudando todo o universo, porque ao final desse episódio o Ego vem pra Terra, indo atrás do seu filho Peter Quill e acaba conseguindo trazer o Peter Quill pro lado desse, o que acaba resultando o fim daquela realidade. No episódio seguinte, no episódio 3, nós temos ali o luto do Hank Pym, aí o Nick Fury que não conseguiu formar os Vingadores do jeito que era para ter sido formado, mas no final do episódio ele acaba indo lá encontrar o que é o corpo congelado do Steve Rogers e a Capitã Marvel volta para a Terra. E aí o quarto episódio, nós temos aí mais um fim de um universo, no caso por conta do luto do Stephen Strange. Então nós temos aqui dois episódios onde os episódios ímpares, onde um conceito é mudado e isso influencia nos acontecimentos daquele universo, né? Então, nós temos aí o Steve Rogers não sendo Capitão América e os Vingadores não sendo os Vingadores, ou pelo menos aquela primeira formação. E os episódios pares, nós temos fim de realidades, nós temos fim de universos dentro do multiverso. Um outro ponto que é muito importante aqui é que essa série ela é cânone, então essas realidades elas fazem parte do multiverso da loucura que está sendo criado na Marvel, e ainda existem rumores de que personagens de Marvel What If podem aparecer ou numa segunda temporada ou em produções do live action, sendo em séries ou filmes. Então essa série ela é sim importante. E agora talvez tenhamos descoberto aí o fio central dessas narrativas, que seria uma série como funcionou Love, Death and Robots, ou Love, Death plus Robots, da Netflix. Então essa série ela é sim importante, essa série ela tem sim um fio de ligação, e pode ser que agora no episódio 5 a gente venha acontecer aí um outro evento que mude um conceito. Ainda não divulgaram qual que é o episódio 5 quando eu estou gravando esse vídeo, mas talvez o episódio 5 seja o episódio, por que não, do Killmonger, onde o Killmonger resgata o Tony Stark, e aí nesse caso só um conceito muda, não uma realidade a fim dessa realidade ser destruída. Pronto, agora eu posso ter mudado a sua opinião sobre Marvel What If, mas eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você tem achado dessa série, o que você acha dessa teoria de ligação sobre os episódios, e que até esse momento os episódios não têm ligação, mas nada impede de que algo aconteça e esses multiversos acabem se convergindo em uma única realidade. Lembrando ainda que essa temporada era para ter 10 episódios, um episódio dessa temporada acabou passando para a temporada seguinte, então essas histórias podem continuar de alguma maneira também na segunda temporada, que já foi confirmada logo no lançamento da primeira. Então teremos mais Marvel What If para assistir também, beleza? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Até o próximo vídeo. Um abraço.